Olá, pessoal! Todos sabemos que a química é uma ciência que surgiu da curiosidade humana, mas você sabe como e quando surgiu? Nesse vídeo iremos estudar esse assunto. As artes surgem com a história. A química é o ramo da ciência que estuda as transformações da matéria, que acontecem através de reações químicas. Qualidades materiais como resistência ao choque, solubilidade em água, cheiro, sabor, cor, brilho, estado físico e a capacidade de continuar reagindo podem sofrer alterações drásticas. Quando o homem voltou sua atenção pela primeira vez para as transformações químicas, certamente foi ao observar o fogo causado acidentalmente e deve ter sido muito surpreendente ver as madeiras sólidas se tornarem cinzas, e foi assim que um homem primitivo percebeu que isso poderia ser a luz, em todos os sentidos. A alimentação também mudou com o fogo. A carne do churrasco, que eu sei que tu gosta, melhorava de consistência e sabor e podiam ser conservadas por mais tempo. O cozimento mata as bactérias. Nice. As vantagens da química. Vemos todas as características peculiares da química nesse simples exemplo que já foi falado no vídeo. Esse foi o caminho para o desenvolvimento. Essa ciência se liga ao nosso dia a dia e melhora nossa qualidade de vida. Hoje, temos roupas quentinhas e confortáveis para nos aquecer nesse ar-condicionado gelado que coloca no 22, a alimentação assegurada, por mais que eu não goste de almoçar às 9 da manhã, e fonte de energia para a locomoção. Tudo isso se deve ao tratamento químico de fibras naturais, aos produtos químicos naturais e sintéticos para a agricultura. Mas é óbvio que os homens, que pela primeira vez dominaram o fogo, não tiveram noção de que executaram transformações químicas. O desenvolvimento da química como ciência teve de acompanhar todas as etapas de progresso da cultura humana. O homem progride junto com a química. A metalurgia é a atividade química que envolve o ato de ter e a mistura de inúmeros metais para a produção de chamadas ligas metálicas. Exemplo disso são as ferramentas, armas, etc. Curiosamente, operações metalúrgicas antecederam a invenção descrita por cerca de 2 milênios, iniciando no 6º milênio a.C. O primeiro metal foi o ouro nativo, aquele encontrado quase puro na forma de pepitas. O 4º milênio antes de Cristo teve a grande importância da história da humanidade. Teve a invenção da escrita na Suméria e a criação da primeira roda. O homem domina os metais. Antes de 4000 a.C., só se conheciam os metais nativos, aqueles que são encontrados praticamente puros. Por isso, o ouro e o cobre, extraídos em pedaços da superfície do Sol, eram trabalhados pelo método mais primitivo, o martelamento. A cada ano, toneladas de meteoritos atingem a Terra. Muitos deles são constituídos de ferro quase puro. O homem primitivo usou algumas vezes esse material, literalmente uma dádiva do céu. Entre os anos 4000 a 3000 a.C., o conhecimento e uso de metais nativos se estendeu à prata e às ligas naturais de ouro e prata. Mas o que é muito relevante, aprendeu-se a extrair cobre e chumbo dos seus minerais. O atestado de inventividade humana é que nesse período aprendeu-se a construir moldes de pedra ou mesmo de metal. O metal fundido, ao ser derramado no interior do molde, tomava sua forma após o resfriamento e solidificação. Assim se iniciaram as técnicas de fundição. Um desenvolvimento muito importante foi a da técnica chamada compilação, que permitiu extrair prata de chumbo. Isso é possível porque a prata é uma contaminação comum do chumbo, tendo em vista que jazimentos naturais da galena contêm frequentemente sulfeto de prata. Portanto, após a instalação, a galena, o chumbo preparador contém prata. A compilação resiste em aquecer o chumbo sob a corrente de ar. Esse metal reage com o oxigênio do ar em forma óxida de chumbo, enquanto a prata continua inalterada no seu estado metálico. Entre 2000 e 1000 a.C., prepararam-se bronzes como alto teor de estanho, como tinham propriedade de refletir intensamente a luz, e assim começaram a ser fabricados os primeiros espelhos. Topperson, né? No período de 1000 a.C. até o início da era cristã, foi possível obter o mercúrio de suas rochas e se descobriu que vários metais nele se dissolviam.
Surgiu assim o conhecimento da formação das amálgamas, ligas de mercúrio com vários metais. A amálgama de prata e estanho é usada pelos dentistas atualmente para obturar cávidas dentárias. A técnica de cunhagem de moedas passou a ser desenvolvida por volta de 700 a.C. O aparecimento delas, com valor de troca garantido por inscrições ou desempenhou um papel importante na organização da sociedade no intercâmbio entre os povos. A química melhora os alimentos do homem primitivo. No transcorrer da história, alguns avanços se tornaram realidade na química dos alimentos. Aprendemos que a salga da carne permitia conservá-las por muito mais tempo. A técnica de preservação de carne, a defumação, foram também desenvolvidas. A descoberta da fermentação de sucos naturais teve sua importância, pois permitiu a preparação de vinhos por volta de 4000 a.C., e a fabricação da cerveja era completamente dominada, havendo a produção de vários tipos dessa bebida. Ao longo da sua história, os egípcios usavam em festas religiosas e até mesmo como medicamentos.